Olá, queridos, boa noite, graça e paz. É com grande alegria que nos reunimos nesse domingo abençoado, embora chuvoso, para cultuar e compartilhar a palavra de Deus juntos, amém? Tivemos uma semana cheia de bênçãos, né? Uma agenda cheia, mas cheia de bênçãos. Sejam todos calorosamente bem-vindos a essa casa. Estou vendo rostos novos, pessoas que estão visitando esta casa nessa noite, que aqui é a casa do Senhor, e nesse local nós encontramos refúgio, consolo e inspiração, amém? Vocês creem nisso? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa estar sobre cada coração aqui presente. Bom, queridos, a nossa oração, obrigado, irmão, é que nesse tempo de adoração, nesse tempo que nós estamos juntos aqui, Deus fortaleça a nossa fé, amém? Então, hoje nós estamos aqui reunidos e abertos para receber a graça de Deus através da mensagem dEle, que essa mensagem possa renovar não só as nossas esperanças, mas renovar o nosso ânimo, que essa semana que passou seja uma semana de gratidão ao Senhor, mas que possamos dar frutos, queridos, que possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos no decorrer dessa semana e colocar na nossa vida, amém? Que cada palavra que foi cantada aqui, que cada oração que foi proferida, a mensagem que será compartilhada também nessa noite, nos conduza a uma experiência profunda com Deus. Vocês creem nisso? Amém. E eu costumo dizer também, em todo culto, né, que esse culto também seja um reflexo do nosso amor a Deus, porque nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Não estamos aqui apenas para olhar o culto, mas nós somos parte desse culto. Então, que você também esteja à vontade para cultuar a Deus da sua maneira, orando, agradecendo a Deus. Queridos, eu tenho refletido muito acerca do tema Evangelho, acerca da mensagem, do que é a mensagem de Deus, e tenho visto como as pessoas, não estou falando só dessa igreja, mas no modo geral, como as pessoas têm se tornado pessoas religiosas. E não só religiosas, mas com a religião, com a religiosidade delas, elas têm aprisionado outras pessoas dentro da sua religiosidade. De uma forma que o Evangelho, que está na Bíblia, o Evangelho que aprendemos, é simples, queridos. E nos tornamos religiosos ferrenhos, onde o mérito, muitas das vezes, é a nossa suposta fé. Então, acreditamos que aquilo que fazemos, da forma que fazemos, é fé, quando na verdade não é o que a Bíblia ensina. Então, se você faz isso, ou se você faz aquilo, você não vai ser abençoado por Deus. Porque está no mérito das suas ações, não no mérito que Deus faz, ou que Deus fez com Cristo lá na cruz do Calvário. Então, tem também, eu tenho visto muito em pregações, das pessoas que eu convivo também, não pregações aqui, mas em outros lugares, pessoas que também colocam o mérito no diabo. Tudo é o diabo, tudo é culpa do diabo. Aí as pessoas orando, elas falam mais no nome do inimigo do que no nome de Cristo. Quando na verdade, queridos, Cristo tem que ser o centro da nossa vida, Cristo tem que ser o centro da nossa fé, Cristo tem que ser para onde nós temos que olhar todos os dias da nossa vida. Queridos, a simplicidade do Evangelho está na graça de Deus. E eu falo para as pessoas, quando falamos de graça de Deus, é graça. É graça de verdade. Não tem como nós colocarmos algo além da graça de Deus. Então, a graça nos é ofertada através da salvação de Cristo, mas ela não é baseada nos nossos méritos. Ela não é baseada naquilo que nós fazemos, mas ela é um presente gracioso que recebemos de Cristo. E ganhar aqui não é algo que nós ganhamos, não é algo que ganhamos, mas é algo que recebemos. Ganhar aqui no sentido de mérito, no sentido de esforço, não é assim que é o Evangelho. Não é assim que é a graça de Deus.
Então, quando nós falamos de religiosidade, quando nós falamos de legalismo, é a mesma coisa de colocar um fardo pesado sobre as costas das pessoas. E o fato disso tudo, queridos, que quando falamos de legalismo, quando falamos de religiosidade, essas pessoas não vão conseguir completar ou concluir aquilo que a religião pede. E muitas das vezes, quando nós pregamos dessa forma, quando nós vivemos dessa forma, isso acaba nos levando a acreditar que podemos ganhar a aceitação de Deus através dos nossos méritos, através das nossas próprias realizações. Tem músicas que falam disso, né, que se eu me humilhar, que se eu fazer alguma coisa, Deus vai olhar em meu favor e etc. Mas não é bem assim que funciona, queridos. Isso é uma sandice. Porque nada que podemos fazer, nenhuma obra das nossas mãos pode mudar os decretos e os propósitos que Deus tem para nossas vidas. Quem crê nos propósitos de Deus aqui? Então, quando falamos em propósito, quando falamos dos decretos de Deus, aquilo que Deus tem para nossas vidas, já está lá, já está fixo. A única coisa que temos que fazer é crer e seguir por esse caminho, por aquilo que Deus nos chama. E não vai ser algo ou aquilo que eu vou fazer que vai mudar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu digo sem medo de errar, meus queridos. A religiosidade baseada em mérito, em 99% dos casos, resultam em uma arrogância espiritual muito grande, porque a pessoa pensa que ela sabe muito, ela pensa que ela é um super-homem, ela pensa que ela é um super-crente, e muitas das vezes também, ela coloca sobre ela mesma um fardo pesadíssimo que ela não vai conseguir cumprir os padrões. O evangelho da Bíblia, o evangelho que a Bíblia ensina, por outro lado, fala de simplicidade, fala de salvação, fala de fé. E nada que possamos fazer, qualquer coisa que você pode achar que você vai fazer, não vai conseguir merecer o que Deus fez por você na cruz do Calvário. Ou seja, nós somos incapazes de merecermos a graça de Deus. Vocês conseguem compreender isso? Vocês conseguem entender? Estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Então, queridos, o Evangelho ele não nos convida a carregar fardos pesados. Pelo contrário. O que Jesus disse? Fardo é leve. O Evangelho, em sua essência, é uma mensagem de libertação. É uma mensagem de alívio. Não é um convite para carregarmos fardos. Não é um convite para carregarmos pesos. Mas olha só, eu não estou falando aqui que nós vamos ficar de braços cruzados, não. Eu não estou falando aqui, queridos, que nós não vamos nos aplicar à obra de Deus. Porque a Bíblia diz também que nós somos santos. Mas somos santos porque Deus nos fez santos. Nós fazemos as boas obras porque Ele preparou as boas obras para que andássemos nela. Então, todas essas coisas, queridos, nós devemos atribuir a Cristo. Nós só estamos aqui fazendo o que fazemos, cultuando a Deus, porque Cristo morreu por nós. E todas as coisas que fazemos, o mérito é unicamente de Deus, o mérito é unicamente de Cristo. Então, tudo que fazemos é uma resposta a essa graça que Ele nos deu. Então, sair de sua casa não deve ser um fardo, meu amado, mas sim uma resposta de um Deus que mandou o seu Filho para morrer por você na cruz do Calvário. Por isso o tema que eu escolhi trabalhar com vocês nessa noite diz respeito à simplicidade do Evangelho. Embora seja simples, muitas das vezes nós é que colocamos fardos pesados no que é o Evangelho, no que o Evangelho representa. E muitas das vezes somos nós que colocamos o peso não só nas nossas costas, mas colocamos o peso também nas costas dos irmãos. Muitas das vezes obrigando aqueles irmãos a cumprirem ritos que a Bíblia não manda. Mas se você está aqui hoje, se você faz parte dessa igreja, e você trabalha nessa igreja, você precisa pensar uma coisa:
todas as coisas que você faz é em resposta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e nós precisamos glorificar a Deus com as nossas vidas. E como é que nós vamos glorificar a Deus? Através das nossas ações. Mas isso não pode parecer na nossa mente, a gente não pode expressar isso achando que só porque fazemos essas coisas, só porque somos salvos por Cristo, nós somos melhores do que as outras pessoas. Pelo contrário, o Evangelho nos dá humildade. Precisamos nos tornar humildes. Então eu quero convidar vocês a ler uma epístola de Paulo, que se encontra em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e versos 9. Diz assim o texto bíblico: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vou só fazer mais uma oração para a gente trabalhar um pouquinho sobre esse texto. Senhor, mais uma vez, somos gratos a Ti. Obrigado, Jesus, por esse encontro, por essa reunião, por esse culto. Muito obrigado, Jesus, por todas as vidas que aqui estão, que possamos Te glorificar através das nossas vidas, Pai. Abre nossas mentes, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Citamos aqui um texto de Paulo. Eu gosto de sempre trazer o contexto do que o texto está ali explícito, de como foi escrito, né? Então, a carta de Paulo aos Efésios, já diz o nome, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, a uma comunidade cristã que estava ali em Éfeso, não é uma aula, mais ou menos hoje é onde fica a Turquia, faz parte das cartas, né, de Paulo, né, epístolas paulinas, e é uma das cartas mais abrangentes do quesito teológico escrita por Paulo. Porque Paulo, ele vai falar, em muitas das suas cartas, ele vai tratar de problemas locais na igreja, mas essa carta se você gosta de teologia, essa é uma boa carta para você começar a estudar. Então, aquela cidade ali de Éfeso era um centro comercial, cultural, religioso, vital, naquele mundo ali, naquele período que estavam acontecendo os fatos. Havia ali também um grande templo dedicado a uma grande deusa da época, chamada Diana. Então tinha muitas pessoas ali que iam ali exatamente para adorar aquela deusa, de vários locais daquele mundo antigo. E Paulo, em uma das suas viagens, ele ministra ali e funda aquela igreja ali, funda aquela comunidade naquele local. Então, eu disse que Paulo trata nessa carta muitas coisas teológicas, ele vai muito profundamente nessas questões teológicas, e um dos temas principais que Paulo vai tratar nessa carta, fala-se da unidade da igreja em Cristo. Ele fala que a igreja deve ser uma em Cristo. Então, ele vai enfatizar também a questão da obra redentora de Jesus, não só entre os judeus, mas entre os gentios também, formando uma família unida e espiritual. E Paulo vai trabalhar nessa carta, meus irmãos, muito a doutrina da graça de Deus. Quando falamos de religião, de religiões, no modo geral, uma das coisas que distingue o Evangelho de outras religiões é exatamente a graça de Deus. Porque todas as religiões, você tem que cumprir algum rito. Você tem que guardar algum dia da semana. Você tem que fazer alguma coisa para que a entidade ou a divindade desça. Você tem que cumprir alguma tarefa, mas no Evangelho é graça. Você não precisa fazer nada. E Paulo está destacando aqui, Deus e sua misericórdia, de como Ele nos escolheu e nos redimiu. Então Paulo, ele vai tratar dessas coisas nessa carta. Como aqueles homens, como aquela igreja foi alcançada pelas misericórdias de Deus. Se eu olhar para cada um de vocês aqui, se eu tivesse esse superpoder, né? Se eu fosse um
um herói da Marvel e pudesse olhar aqui, cada um no seu íntimo, e eu não conseguiria achar o motivo porque Deus nos chamou em cada um de nós. Porque eu vou, começando por mim, eu vou encontrar muito defeito. Às vezes até eu mesmo me pergunto, Deus, por que te chamou, pai? Por que eu? Qual foi o critério que você me escolheu? Eu não sou bom, eu não faço nada bom, entre aspas. Nada que eu possa fazer eu vou conseguir te agradar. Mas por que você me chamou? Por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então, Paulo está ali, trabalhando essas questões, incentivando aqueles cristãos a viverem de uma forma digna do seu chamado. Apesar de nós não merecermos, nós precisamos viver de uma forma digna do nosso chamado. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a simplicidade da graça. Tudo é simples, né? Parece simples, né? Porque a graça de Deus, queridos, ela se torna acessível a todo aquele que crê. Então você não vai fazer nada, você basta crer. Independente de quem nós somos, independente daquilo que nós fizemos, independente de onde você veio, a graça de Deus nos alcança mediante a fé, a partir do momento que eu creio na mensagem do Evangelho. Deus, ele não vai fazer acepção de pessoas. Deus não vai olhar assim e vai falar assim, eu não vou aceitar aquele ali porque no passado ele foi X coisa. Ou ele defendeu o político A, ou ele defendeu o político B. A graça de Deus alcança todo aquele que crê. E ela não é um prêmio que nós vamos ganhar por mérito, mas é um presente gracioso de Deus. E como um presente gracioso e valioso de Deus, Ele nos oferece sem qualquer condição, meus amados. Olha só que coisa maravilhosa que a gente está lendo aqui. Paulo ele faz questão de lembrar de que nós não somos salvos por nosso mérito, e ele vai tratar isso no versículo. Será que você consegue entender quão generoso é o nosso Deus? Quando muitas das vezes nós questionamos a Deus porque algo acontece na nossa vida, quando Deus ele não dá aquela bênção que nós estamos esperando, e nós perguntamos, por que Deus? Mas a pergunta que nós deveríamos fazer todo santo dia é, Deus, por que você me salvou? Por que você me cerca de tantas bênçãos, mesmo eu perdendo algumas coisas, eu ganho tantas outras coisas e eu não sou merecedor de nada disso? Será que isso entra na nossa mente? Será que sequer nós fazemos essa lembrança todos os dias? Será que a gente pensa nisso? Muitas das vezes a gente está preocupado com os nossos planos, com os nossos ideais. E quando não dá certo, a gente fica perguntando para Deus, por que não deu certo? Sem sequer agradecer pela graça dele na nossa vida. Mas o religioso não, o religioso ele está muito legal. Não, porque eu abro e fecho a igreja todo dia, porque eu faço X coisa, porque eu canto muito bem, porque eu tenho esse dom, porque eu faço dessa forma, e as pessoas gostam de mim porque eu faço muito bem. Para o religioso, queridos, é muito difícil entender o que é a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela transcende os nossos erros e as nossas falhas. E é um tema muito polêmico, né? Porque quando a gente vê Deus salvando um assassino, quando a gente vê Deus salvando qualquer outro tipo de pecador, nós ficamos estarrecidos. Deus, por que você salvou essa pessoa? Eu me lembro, ao ler o livro de Jonas, e às vezes as pessoas ficavam se perguntando, por que Jonas ficou triste quando Deus salvou o povo de Ninivita? É porque o texto não vai dizer, mas quando nós buscamos as fontes e vemos quem eram os ninivitas, muitos de nós também iam ficar chocados. Por que Deus salvou aquele povo? Povo miserável,
que matava crianças, usurpava mulheres. Mas é a graça de Deus, meus amados. A graça de Deus é incompreendida. Eu costumo dizer para as pessoas que não entendem do Evangelho, só conhecem a graça de Deus, só conseguem entender a graça de Deus aqueles que foram provados ou aqueles que viveram isso na vida. Só quem experimentou a graça consegue entender e explicar o que é a graça de Deus. Quando a graça de Deus nos alcança, nós somos transformados. E muitas das pessoas estão sendo transformadas por um convívio legal. Transformadas. Ou por uma igreja que é mais atual, entre aspas, do que essa. E elas não conhecem a graça de Deus. Elas não provaram da graça de Deus. Elas acham que só porque estão num ambiente mais descolado, talvez elas estão conhecendo o Evangelho e etc. Mas a simplicidade da graça de Deus, queridos, ela não apenas nos salva, mas ela molda o nosso caráter. Vocês conseguem entender isso? Ela renova a nossa mente, renova o nosso coração, e nós passamos a refletir a imagem de Cristo. Quando as pessoas nos veem, elas não veem mais aquele velho homem, elas veem Jesus Cristo. Assim como uma semente simples pode crescer e se tornar uma bela árvore, né? Aqueles que plantam, né? Plantam lá aquela sementinha esquisita, ela se torna uma bela árvore. A graça de Deus, quando é plantada em nossas vidas, queridos, ela se transforma em algo frutífero, em algo que dá fruto, em algo que se torna belo, em algo que as pessoas querem estar perto, em algo que as pessoas se espelham, em algo que as pessoas veem Cristo. E não há beleza maior do que Jesus Cristo. Vocês conhecem algo mais belo do que Jesus Cristo? Eu não conheço. E o segundo item que eu quero compartilhar com vocês é a simplicidade da fé. No que tange salvação, né? Quando falamos de salvação, a fé aqui não é uma ação. A fé aqui é a resposta que nós damos à graça de Deus. Paulo vai destacar aqui que a fé é o meio pelo qual respondemos a essa graça. Porque não há outra forma, queridos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Até porque Paulo ele não pode aqui se contradizer. A fé aqui não é uma obra das nossas mãos. E o próprio Paulo vai dizer lá em Filipenses que é Deus que produz em nós tanto o querer como o realizar de acordo com a sua boa vontade. Então a obra aqui está longe de ser um mérito, a fé aqui está longe de ser um mérito nosso. Se eu fosse dar um exemplo assim, é assim como uma criança que está no colo do seu pai, ela não tem medo de cair, assim é a nossa fé em Cristo. Quando nós entendemos a mensagem, quando nós entendemos a graça de Deus, e nós corremos para Cristo, através da nossa fé, e cremos que Ele é o Salvador da nossa vida. Simplicidade de fé, queridos. A simplicidade de fé é algo que não tem nada a ver com rituais elaborados, algo que aquelas jornadas complicadas que a gente gera, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para agradar a Deus e etc. Não tem nada a ver. O próprio Jesus descomplicou essa questão fé. E no seu convite, no seu ensinamento, quando ele andou na terra, ele sempre apresentou a fé de uma maneira descomplicada. Ele só simplesmente chamava as pessoas a acreditarem nele e seguirem ele. Vem, me siga. Então, vocês têm algum versículo que Jesus fala assim, ó, deu uma lista aqui, ó, me segue aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer não sei o quê. Tem algum versículo que fala isso? Eu nunca vi. Mas nós criamos esses ritos.
Nós achamos que as pessoas têm que seguir padrões complicados. Um outro ponto sobre fé, que muitas das vezes a gente também vê muito igreja, e a gente não fala sobre isso. Fé é uma jornada pessoal, meus amados. Isso é para cada indivíduo. Então, cada um tem sua experiência de fé. Às vezes a gente olha o nosso irmão que está ao nosso lado, a gente vê a maneira como ele encara a fé dele em Cristo. Às vezes a gente acha que ele tem mais fé do que nós, ou nós temos mais fé do que ele. Não existe nessa questão, eu já disse que não existe um padrão complicado de regra para seguir, mas onde aquele que cumpre a regra é mais santo do que o outro, por causa da fé, não. Precisamos ter um caminho de fé íntimo com Deus, e nada mais. Cada um precisa buscar o seu caminho com Deus. E não tem como a gente achar que, porque até a nossa visão é meia maculada, né? Porque o que a gente está vendo externamente não é a verdade. Às vezes você acha que a pessoa tem muita fé, mas não é isso. A nossa fé precisa ser individual. Você não precisa, a gente tem que ter os bons exemplos. A Bíblia diz que precisamos ter os bons exemplos, mas nunca nós devemos ficar comparando fé. Eu vi isso muito na igreja. Pô, fulano, aquele irmão, ele tem uma fé. Jesus Cristo, que fé abençoadora. Quero ser como aquele irmão, bênção. Mas você não pode ficar também se menosprezando, achando que você vai ter aquela fé. Você precisa buscar a sua individualidade com Deus. Isso é ter fé verdadeira em Cristo. E o último ponto para a gente caminhar para o fim é a simplicidade livre dos méritos. Né? Lemos no início, né, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, não vem das obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Qual é o problema, qual é o grande problema da meritocracia, da doutrina da graça de Deus, naquilo que nós conhecemos como graça de Deus? Primeiro, a mensagem central da graça destaca que a salvação é um dom gratuito. Quando acreditamos no mérito, nos tornamos autossuficientes. E aí, para que serve Jesus? Para que serve a obra de Cristo? Se o mérito é meu, se eu posso ser abençoado por minha obra, se eu posso caminhar até receber a bênção, se eu me humilhar, né? Se eu me humilhar, então eu vou receber. Nos tornamos autossuficientes. Nos tornamos pessoas, super pessoas, que através das nossas obras podemos alcançar o favor divino, quando o Evangelho não é isso. Não tem nada a ver com isso. Um outro problema que a meritocracia traz é o orgulho espiritual. Quando nós achamos que somos merecedores de tudo e nos alimentamos com esse orgulho, nos achando que nós somos o cara, né? Olha, como eu sou bom, como eu ministro, como eu prego bem. Olha quantas pessoas se salvam quando eu prego o Evangelho. E aí a gente vê que, aí às vezes as pessoas perguntam, por que na igreja tem tanta gente que se acha superior à outra, que se acha melhor do que a outra, que pensa que é melhor do que a outra? São por causa dessas coisas. O Evangelho, queridos, é humildade. Um cristão verdadeiro é marcado pela sua humildade, porque ele entende que todas as obras provêm de Deus. Não é ele que está fazendo nada, ou nesse caso, as coisas são feitas através dele, mas assim como Deus nos usa, Deus pode usar outras pessoas. Um problema grande também da meritocracia é a questão também do fardo que vai nos trazer expectativas. Olha, queridos, quantas pessoas se colocam sob grandes julgos sem sequer ter nascido de novo. Elas são crentes, são religiosas,
mas elas não conheceram Jesus porque elas ficam vivendo vinculada ao mérito. Então elas ficam vivendo achando que vão fazer as coisas e vão agradar a Jesus por aquilo que fazem. Quando na verdade tudo aquilo que nós fazemos, volto a repetir, precisa ser uma resposta à graça que Deus nos deu. A graça, queridos, ela libera as pessoas desse fardo. Quando a gente entende que a salvação é um presente, não é um mérito, a gente começa a entender o que de fato é o nosso chamado. A gente começa a entender que nós precisamos trazer mais pessoas para cá. A gente começa a entender que mais pessoas precisam conhecer esse Deus gracioso, bondoso. E para mim o mais terrível problema que a religião que é meritocrata traz é a perda da centralidade de Cristo. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Cristo tem que ser o centro do nosso ensino. Cristo tem que ser o centro do culto, sempre. Quando nós damos ênfase ao mérito, fatalmente nós vamos deslocar Cristo e vamos colocar o foco no nosso mérito, no que eu estou fazendo, no que a obra está sendo feita. A graça, pelo contrário, destaca a redenção de Cristo. O Evangelho vai apontar sempre para Jesus, sempre para a obra redentora de Cristo. Mas como a meritocracia, queridos, ela distrai as pessoas. Porque, por outro lado, é muito bom a gente ser reconhecido por aquilo que a gente faz. Quem não quer ouvir, pô, você fez aquilo ali, poxa, pastor, que bênção, que palavra abençoada. Olha, pastor, se não fosse você, esse trabalho não ia acontecer. E a gente fica tão feliz, né, de ouvir essas coisas. Nossa, como eu sou necessário. Sem mim as coisas não acontecem. Quando na verdade, meus amados, precisamos ser humildes. Quando nós entendermos que Cristo é o centro da nossa vida, que tudo tem que ser apontado para Ele, a nossa vida muda completamente. A gente passa a entender por que nós estamos aqui. Porque se nós estamos aqui também só para pedir, Senhor, eu quero, a gente também perde o foco das coisas. A primeira coisa que você deve fazer quando chegar a uma igreja, que esse é um culto público, você deve simplesmente se preocupar em adorar, em se preocupar em oferecer o melhor culto a Deus. E aí as coisas vão acontecer, meus amados. E aí eu garanto a vocês que as coisas vão acontecer no seu devido tempo. Quando o nosso foco está só nas nossas obras, só naquilo que podemos ter, nós perdemos o foco de Cristo. Quando introduzimos elementos meritórios, estamos distorcendo a mensagem de Cristo. E a mensagem de Cristo é graça, salvação pela graça, nunca por obras. Porque senão nós vamos nos gloriar. A simplicidade do Evangelho, meus amados, ela é fundamentada na graça divina. Ela é fundamentada na graça de Deus. Isso vai sempre nos lembrar que é um prêmio que a gente não merece. Que é um presente gracioso de Deus para as nossas vidas. Então, a doutrina da graça, as doutrinas da graça, como nós chamamos, né, vai obscurecer totalmente essa vontade que a gente tem de ser autossuficiente. Essa vontade, de muitas das vezes, da gente querer ser o protagonista da obra, quando, na verdade, a protagonista é Cristo. E a beleza da graça, queridos, está justamente na simplicidade do Evangelho. De como ele é simples. De como o Evangelho transforma pessoas através da simplicidade. Porque se em outras religiões eu preciso sacrificar, eu preciso caminhar tantos quilômetros de joelho e etc., eu preciso matar animal, eu preciso fazer alguma coisa, é meritório. Quando nós entendemos a mensagem que Deus ele está de braços abertos para nos receber, sem nos cobrar nada, nós vamos entender de fato o que é a graça de Deus. Que possamos abraçar, queridos, a simplicidade da graça e compartilhar essa mensagem ao redor do mundo. Que Deus ele possa cada vez mais
colocar essas ideias nas nossas mentes, porque muitas das vezes nós esquecemos disso. Falamos de tantas coisas, pregamos sobre tantas coisas, e esquecemos o fundamental, que é a graça de Jesus nas nossas vidas. Eu quero orar por você mais uma vez, quero agradecer por esse momento que Ele nos deu, um momento de graça, de pensarmos, de refletirmos do que de fato é o Evangelho, de fato do que ele representa nas nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez eu quero ser grato por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, que foi entregar o seu Filho Jesus para morrer por nós, Pai. Que possamos olhar para essa graça, que possamos olhar para esse presente gracioso que o Senhor nos deu, e cada dia das nossas vidas, a partir de hoje, simplesmente agradecer, Pai. Simplesmente lembrarmos, Pai, do Teu favor sobre as nossas vidas, Pai. Porque muitas das vezes só queremos pedir, esquecemos, Pai, de todas as coisas que o Senhor nos deu, de todos os bens que o Senhor nos deu, e principalmente a graça, Pai. Que não é somente para essa vida, mas é para uma vida eterna, que é superior, infinitamente superior a essa vida que nós vivemos hoje. Que possamos de fato, Pai, viver essa graça e trazer outras pessoas para que possam conhecer essa graça também. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Canta, igreja, vamos ficar de pé. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra Teu lado espero em Ti, estudo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei pelo poder do Teu amor. Assim, quero ver-te ver, Senhor, e conhecer o amor que habita em renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei pelo poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve,
junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Canta, igreja. Nós desejamos uma semana vitoriosa na presença do Senhor. Que tudo aquilo que ainda não se cumpriu nessa semana profética, que aconteceu nessa semana, que venha se cumprir nos próximos dias. Nós vamos continuar nos rendendo aos pés do Senhor e dedicando a Ele as nossas vidas com toda alegria. Que seja uma semana vibrante, de muitas bênçãos, é o nosso desejo. Sintam-se abraçados. Uma semana abençoada para todos.